Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Samuel e a gente vai dar continuidade na resenha do livro O Evangelho de Deus, do autor Watchman Nee. E este é o segundo capítulo. Então, se você deseja conhecer, já tem um primeiro vídeo que trata do capítulo 1, que é sobre os pecados e o pecador. E neste vídeo também trouxe algumas informações a respeito do autor em si. Então acompanha lá para você conhecer esse autor que se chama Watchman Nee, um cristão chinês que deu a sua vida pelo evangelho e escreveu também dezenas de livros. Beleza, turma? Então nós vamos agora para o segundo capítulo, que tem por título O Amor, a Graça e a Misericórdia de Deus. E este autor, ele introduz esse capítulo trazendo uma reflexão a respeito da salvação. A salvação que veio através do Antigo Testamento e ela nos alcançou e se materializou na entrega do seu Filho Jesus pelos nossos pecados. Mas ele traz a reflexão de que o homem, ele peca lá no Antigo Testamento, mas se a história fosse simplesmente acabar nisso, esse plano de salvação não existiria. Por quê? Porque nem sequer o homem cogitava a possibilidade de haver uma salvação. Todo esse plano foi construído por Deus para que o homem fosse salvo. Então não existia pensamento de salvação na mente do homem naquela época. E por que Deus trouxe essa salvação para o homem? Porque Deus é amor e a sua natureza é ser amor. Portanto, Deus também amou o homem. E a salvação só foi possível porque o homem pecou. Então ele traz essa reflexão e esse paralelo para dizer que o homem pecou e em Deus havia a salvação. Então, portanto, se o homem ele não poderia usufruir dessa salvação se ele não tivesse pecado. E talvez ele não conseguiria ter a dimensão do amor de Deus se ele não tivesse pecado. Então, é até uma ideia um pouco difícil de nós pensarmos hoje, mas esse autor ele traz de uma forma muito profunda essa questão sobre a relação entre o pecado do homem e a salvação de Deus. E ele traz também, continua trazendo a seguinte reflexão: o homem tem uma necessidade, enquanto Deus tem a provisão. Se houvesse a necessidade, mas se não houvesse a provisão, então essa necessidade ela acabaria ali e ela não teria nenhum tipo de providência divina. E a contrapartida também é verdadeira. Se houvesse somente a provisão de Deus, mas sem uma necessidade, essa provisão talvez seria desperdiçada. E tudo isso se deu porque Deus é amor. Não é a mesma coisa que nós dizermos que Deus é um Deus amoroso. Ou também não é a mesma coisa nós dizermos que Deus é um Deus que ama. Isso não seria completo. Porque ele traz que Deus, na sua natureza e na sua substância, ele é amor. Nós precisamos de ter isso muito bem claro. Deus, ele é, na sua totalidade, amor. E por que ele enfatiza tanto essa ideia de Deus sendo amor em si? Porque hoje a gente vê muitas pessoas, e naquele tempo também muitas pessoas que diziam que Deus é um Deus mal, que Deus é um Deus que odiava a sua criação. Mas não seria possível isso, porque ele estaria indo de encontro à sua natureza. Ele estaria indo contra aquilo que ele é e não há possibilidade de que isso aconteça. Independente daquilo que nós façamos ou da nossa inconstância, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é um Deus imutável. E não existe amor sem expressão. O amor, ele precisa ser expresso. E foi isso que Deus fez. A expressão do amor de Deus foi enviar o seu Filho para morrer por nós e pelos nossos pecados.
Então, para o autor Otmani, não existe a possibilidade de haver um amor sem que ele seja expresso. Mas e a graça? Como que funciona então? O autor traz que a graça, ela é a expressão do amor. O amor, enquanto o amor é interno, a graça é externa. E ele traz a seguinte reflexão: imagina que você esteja andando por uma rua e você encontre e se depare com um mendigo. E ali, aquele mendigo, você se compadece daquela situação. Você simpatiza por ele e você ama ele ali naquele momento. Mas até então você está só no campo do amor, você só está amando aquela pessoa. Mas aí, então, onde que a graça entra? A graça entra na medida em que você chega até aquele mendigo e você compra uma comida para ele, você compra uma roupa e veste ele, você dá um dinheiro para ele. Agora sim, aquilo que era amor, ele se transforma em graça. Agora você tem a materialização da graça. E a graça, ela precisa de que se tenha uma necessidade. Então, olha só a reflexão que ele traz. A graça precisa que haja uma necessidade ou alguém necessitado para que ela seja materializada. Portanto, Deus, ele amou o seu filho, mas ele não teve essa expressão de graça para com o seu filho. Por quê? Porque Jesus não necessitava de nada. Ele não era alguém que precisava de algo. Então, portanto, não seria possível Deus exercer graça para com Jesus, para com o seu filho. Então, Deus amou o seu filho, mas a graça ele exerceu para conosco, para com a humanidade, porque nós tínhamos uma necessidade de sermos salvos, de sermos libertos daquilo que nós fizemos lá no passado, que é pecar. E por último, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é originada no amor e ela termina na graça. A misericórdia foi muito falada no Antigo Testamento e ela tem uma ideia de condutas negativas e imediatas, enquanto a graça de Deus ela traz um aspecto positivo e futuro. A misericórdia nós recebemos e está à nossa disposição, enquanto a graça nós precisamos de achá-la. Mas aí então, se existe o amor e se existe a graça, por que nós precisamos da misericórdia de Deus? O amor é muito bom como a fonte e a graça é muito boa como resultado. Por que então é necessária a misericórdia? Porque o homem é necessitado e ele não tem capacidade de pedir pelo amor de Deus. Nós não conseguimos nos chegar a Deus e pedir pelo amor dele. Então por isso é necessário nós pedirmos pela misericórdia de Deus. Você vê que nós, de fato, é isso que acontece. Nós clamamos pela misericórdia de Deus. É difícil você imaginar alguém clamando pelo amor de Deus. Você sabe que Deus te ama, mas você pedir pelo amor dele é uma coisa mais difícil. Por isso que existe a misericórdia, porque Deus ele alcança e cobre essa conduta negativa e imediata, dessa sujeira e dessa pobreza que nós temos nessa carne. Então nós clamamos pela misericórdia de Deus. E ele finaliza trazendo um texto de Efésios que eu queria ler com vocês. Fica lá em Efésios 2, 4 e 5. Diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em seus delitos. Então o apóstolo Paulo ele diz que Deus era rico em misericórdia por causa de algo. E este algo é o amor dele. E foi isso que este autor Otmani trouxe neste capítulo. Então eu vou encerrar aqui o vídeo e nós vamos dar seguimento para o capítulo 3, onde ele trata da natureza da graça. Se você gostou do vídeo, então deixa um comentário aqui, deixa o seu curtir e a gente vai continuar conversando. Agora nós vamos tratar a respeito do capítulo 3, que trata sobre a natureza da graça.
Beleza, galera? Fica com Deus, Deus te abençoe e até mais.